do Mochico. Acabei de falar agora com a pastora. E a pastora, o programa ainda não começou, acho que devem estar a fazer, é interlúdio, né? Aquela parte do princípio. A pastora disse: pai, já não tem lugar. E não sabemos se as pessoas vão sentar. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. A pastora disse: ainda não começamos. Nós estamos aqui fora a ver como é que vamos fazer. Porque já não tem lugar. Para terem noção, nem lugar para a própria pastora sentar tem. É verdade, a pastora não tem lugar para sentar, a organização não tem lugar para sentar, os membros do governo que vão para lá não têm lugar para sentar. Então louvamos a Deus por isso. Eu disse: pastor, eu estou a vir a próxima semana aí. Eu vou deixar os ministros aqui, o Mochico está com sede. Eu estou a vir para o Mochico. Eu vou me mudar para o Mochico. Vocês, diga, filha. Vamos seguir? Não, vocês têm que ficar aqui. Deixem ainda beber outras águas. Vou ficar um mês no Mochico. Louvamos a Deus por isso, amém? Então, daqui a uns 30 minutos, acho que a pastora soube, daqui a uns 30, 40 minutos, isso aí só vai ser mesmo 20 horas. Aquilo vai ser, hoje é o quê? Sexta, né? Então é sexta. Sexta pode. Vai ser praticamente mini vigília, porque tem louvor, depois tem a intervenção de uma missionária convidada, e mais louvor, e depois tem o programa, tem a apresentação de um projeto social que é de umas senhoras jovens, que por acaso é uma amiga da pastora que está a dar muito suporte lá. Ela é dona do salão e ela é dona do Instituto Superior lá, e eles têm um projeto social, então também vão fazer uma apresentação do projeto social delas para mulheres, e só lá para o finalzito é que a pastora soube. Mochico tem muito problema de rede, de internet, mas elas conseguiram um modem e provavelmente dentro de uma hora elas vão estar a fazer live no Instagram da pastora. Então vai dar tempo de terminarmos o nosso culto e ainda pegamos um pouco do programa, amém? Só que a irmã que está na live também, o problema é que ela só vai deixar mesmo a câmera assim, nós não vamos ver mais do que isso. Mas vamos estar lá, não vamos estar lá? Então vamos glorificar e celebrar Deus pela sua graça e pela sua ajuda. A Ele a honra e o louvor, em nome de Jesus Cristo. Uau! Então é um sinal de que existem lugares que estão de facto com sede de Deus e com sede do Evangelho, amém? Que Deus nos dê sabedoria para conseguirmos levar Jesus para todos os lugares, aleluia. Nessa noite nós vamos falar sobre uma passagem muito conhecida, porque é culto de oração e queremos falar sobre esse aspecto no dia de hoje. O tema da nossa mensagem de hoje é: resistir ao diabo e ele fugirá de vós, amém? É mesmo esse o tema, pastor, o tema é esse, amém? Vamos lá, Tiago capítulo do número 4, eu passo a ler para vocês. Tiago capítulo número 4, versículo número 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Veja aí, uma das coisas, Tiago 4,7, uma das coisas que chama a minha atenção nas escrituras, eu sei que às vezes parece que algumas coisas são, não sei se eu posso usar essa palavra, parece que algumas coisas às vezes parecem são complicadas para nós ou complexas, mas elas não são, amém? Porque na verdade as Sagradas Escrituras, a Bíblia é o único livro, como é que eu posso dizer, que se justifica a ela mesma, amém? Quando nós queremos defender a Bíblia, nós não precisamos recorrer a nenhum outro livro. A Bíblia responde a Bíblia, amém? A Bíblia responde a Bíblia. Algumas vezes nós vamos encontrar passagens que a Bíblia diz: e façam isso, mas ela não te explica o quê? Como fazer aquilo. Hello? Por exemplo, Paulo escreveu a Coríntios, a igreja de Coríntios, ele disse: sobre todas as coisas buscai os dons espirituais, principalmente o dom de profetizar. Eu pergunto a vocês, como é que nós vamos buscar o dom de profetizar? Ele explicou isso lá? Não. Mas ele disse: busquem o dom de profetizar. Ou seja, Paulo está a dizer
que aqui, entre aspas, há a possibilidade de qualquer pessoa poder profetizar, desde que a pessoa busque esse dom. A pergunta que eu faço para a igreja: como é que se busca o dom de profetizar? Quem sabe a resposta aqui? Provavelmente de cabeça ninguém deve saber, né? Mas se nós interpretarmos a Bíblia, nós vamos encontrar respostas do Antigo ao Novo Testamento dessa orientação que Paulo nos dá no Novo Testamento. Amém? Porque a Bíblia, ela responde-se por ela mesma. Por exemplo, há coisas que você vai estudar numa lei civil que, se não estiver clara, você vai buscar um outro decreto, você vai buscar a Constituição, você vai buscar e tal, para justificar ou fundamentar aquela lei. A Bíblia não precisa de buscar nada para justificar. É só estudar, entender e interpretar a ela mesma. Por exemplo, levanta-se aqui um questionamento que é: resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Se nós formos estudar o capítulo, nós não vamos encontrar ali escrito como se resiste ao diabo. Mas nós estamos a encontrar uma instrução para fazermos o quê? Para resisti-lo. Quer dizer que é possível o quê? Resisti-lo. Quer dizer que o diabo se opõe a nós, mas nós podemos fazer ele o quê? Desaparecer do nosso caminho. Mas na passagem que nos mandam resistir, não nos ensinam na passagem como resistir. Então veja aí, amados no Senhor, se nós não conseguimos remover ou aprender a resistir o diabo, nós não vamos conseguir remover o diabo do nosso caminho. Vou falar mais uma vez. Se nós não soubermos como resisti-lo, nós não vamos conseguir removê-lo. Hello? Se nós não soubermos os caminhos da resistência, nós não vamos conseguir o quê? Removê-lo. E se nós não conseguimos remover o diabo, nós não vamos conseguir remover a agenda dele da nossa vida, o programa dele da nossa vida, a ação dele da nossa vida. Mas eu oro e creio no nome de Jesus que isso não vai ser dito nem a meu, nem a teu respeito. Quando contarem a história da minha vida e a história da tua vida, será dito: lá vai um homem, lá vai uma mulher que resistiu o diabo, e o diabo se pôs fora da sua vida, se pôs fora da sua casa e se pôs fora da sua família, em nome de Jesus. Alguém me dá um amém? Resumidamente, o que é? Se não resistirmos ao diabo, não removemos o diabo. Se não resistirmos ao diabo, não removeremos o diabo. Quer dizer, e aqui vou trazer no âmbito natural, e Angola encaixa-se perfeitamente nisso. Vocês já ouviram falar, certamente, na luta que nós tivemos aí com os portugueses, de libertação humana, não é? A luta de libertação humana é que libertação nacional, libertação humana. Libertação é já libertar, para libertar alguém, para libertar um homem aqui. É para libertar um homem. Quer dizer, a pessoa quer misturar as coisas da carne com as coisas do espírito. Amarrado. Vamos lá, a luta de libertação nacional, é assim que se diz, não é? Ok. A luta de libertação nacional, ela começou como o quê? Como uma resistência. Porque sempre que se quer expulsar o colonizador ou o infiltrado de um certo território, o que é que se faz? É uma resistência. Resiste-se a ele. E cada colonizador, cada infiltrado tem suas formas de ser o quê? Resistido. Então, para Angola hoje se considerar um país independente, ele teve que fazer o quê? Nós tivemos que fazer o quê? Levantar as bandeiras do quê? Da resistência.
Nessa noite, nós vamos fazer o quê? Levantar as bandeiras da resistência e dizer: Satanás, na minha vida não, na minha casa não, na minha saúde não, no meu destino não, põe-te fora do meu caminho, em nome de Jesus, e ele vai se pôr fora. Me dá um amém se você crê no nome de Jesus. Veja aí, bem rápido, 1 de Pedro, capítulo número 5, uma passagem que também é muito conhecida por todos nós. 1 de Pedro, capítulo número 5, no versículo número 8, diz assim a palavra do Senhor: sede sóbrios, vigiai. Por quê? Porque o diabo, vosso inimigo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar, buscando a quem ele possa destruir, buscando a quem ele possa anular. Ou seja, Satanás. E eu quero que vocês percebam que a minha intenção aqui não é exaltá-lo ou promovê-lo, não. A minha intenção aqui é dizer assim: ele existe, mas Deus também existe. Ele tem poder, mas Deus tem todo o poder. E na força do Todo-Poderoso, ele pode fugir de nós. Irmãos, eu não sei se vocês prestaram atenção nesse detalhe. Não é bonito você saber, imagina isso, que o diabo pode fugir de ti. Hey, não é bonito você pensar na possibilidade de que esse Satanás, que todos temem, eu posso montar um sistema que ele vai falar: na vida da fulana não, na vida do fulano não, na casa do fulano não, na família do fulano não, nos business deles não, na saúde deles não, nas finanças. Você já parou para imaginar Satanás fugindo de ti? Isso é poderoso. Imagina um homem mortal como eu e como você descobrir que Satanás te foge. Quer dizer que Satanás pode temer crentes. Quer dizer que existem crentes que Satanás sabe que são territórios proibidos. Existem crentes que Satanás sabe: esse é perigoso para mim, esse é perigoso contra a minha agenda, eu não posso levantar guerra contra esse, deixa esse ali. Quantos de nós, eu cresci assistindo pregações de Marcos Feliciano, Abílio Santana e outros, e já ouvi vários testemunhos de pessoas naquelas fitas na altura, que iam para casas de macumbeiro fazer trabalhos de bruxaria para ficar com o marido da outra, e o satanista lá, o quimbandeiro, dizia assim: ei, nessa mulher não, nesse casamento não, procura outra pessoa, e não vem mais aqui me fazer pedido sobre. Mas por quê? Porque essa mulher que você quer destruir, ora. Você já parou para pensar que os espíritos imundos que trabalham naquele quimbandeiro é que estão a dizer: essa aí vai nos dar problema? Porque se o quimbandeiro não conhece a moça, como é que ele sabe que aquela moça ora que é perigo? Porque os demônios que operam nele, que lhe trazem a revelação, é que vieram lhe dizer: ouve, isso aqui não é trabalho que te deram, isso é problema que vieram te trazer. Eu oro para que no nome de Jesus, eu e você possamos entrar nessa dimensão de Satanás, os seus demônios dizerem nos seus agentes: naquele não, aquele hora, naquela não, aquela hora. Você até conseguiu derrubar o pai, mas você não vai conseguir derrubar ela. Conseguiu derrubar a mãe, mas não vai conseguir derrubar ela. Conseguiu derrubar os irmãos, mas não vai conseguir derrubar a ele. Ei, o diabo, irmãos, eu pensei nisso de tarde, e só isso já é uma coisa que nós podemos fechar com a mensagem. O diabo pode te fugir. Ei, Satanás pode te fugir. Satanás pode decidir dizer assim: olha, aqui no bairro vamos tocar naquela casa, na casa dessa não. Sistemas que façam com que Satanás não queira cruzar o teu caminho. Há um jovem brasileiro, já vou para a mensagem, só para trazer fé. Há um jovem que hoje é pastor, ele era satanista, e ele conta no seu testemunho que ele fez pactos para mulheres, ou para famosos como Xuxa, Didi e tal. E ele conta que a sua queda no mundo das trevas, ele tem uma foto, ele mostrou uma foto que ele ascendeu numa dimensão espiritual
que ele levitava. Todo mundo sabe o que é levitar, né? Fotografia dele, ele numa praia no Rio de Janeiro, ele a voar e tiraram fotografia. Mas ele disse que ele caiu porque lhe pediram para fazer um trabalho contra o casamento de alguém, e essa mulher, cujo casamento queriam destruir, era cristã. E ele conta que a mãe espiritual dele, que é a pessoa que lhe trouxe a ascensão ao outro nível de espiritualidade que ele estava, lhe disse: meu filho, essa não vai nos trazer problemas. Só que ele estava habituado, ele contou nomes de pessoas que empresários, por exemplo, que cresceram, que passaram pela mão dele. Então ele sabia que no mundo dos espíritos, durante aquela trajetória, nunca houve nada impossível para ele. Ele disse: não. Mesmo a mãe dele lhe dizendo para ele parar, ele disse: não, eu sou fulano de tal, os orixás me conhecem, os espíritos me conhecem. E ele insistiu naquele trabalho. E ele conta que ele foi sequestrar uma criança para sacrificar. Ele colocou não sei o que na criança, a criança desmaiou. De repente a criança acordou no carro e fugiu no meio da praia, e conseguiram salvar a criança. E depois aconteceu uma série de problemas. Ele vai preso. E ele conta que quando ele vai preso, os espíritos todos lhe abandonaram. E ele ia morrer. E lá fizeram uma injeção letal para ele morrer. Viu Jesus e tal. E ele se converteu. Mas o que eu quero dizer? Ele diz que a minha vida no mundo das trevas acabou porque eu fui fazer um trabalho contra alguém, e os espíritos me disseram: essa não. Eu oro para que eu e você possamos ascender a níveis espirituais, que os demônios possam avisar nos teus inimigos e adversários: ouça, aqui no bairro toca em todos, mas nessa não. Aqui na empresa toca em todos, mas nessa não. Aqui na família procure todos, mas nessa não. Primeiro ponto, bem rápido para podermos orar. Como é que nós começamos a resistir ao diabo? A primeira forma de resistirmos ao diabo, anota aí, é apegando-se ao que Deus falou a teu respeito. Apegando-se e mantendo-se firme ao que Deus falou a respeito da situação ou da circunstância que você está passando. A crise veio, mas o que Deus falou para mim? A doença veio, mas o que Deus falou para mim? O desemprego veio, mas o que Deus está falando? O solteirismo veio, mas o que Deus diz? Hello? O abandono veio, mas o que Deus diz? A depressão veio, mas o que Deus diz? A fome veio, mas o que Deus diz? Apegar-se àquilo que Deus falou a teu respeito. Quando Jesus termina o jejum, Mateus capítulo número 4, e Satanás sabe que um dos caminhos para demover o cristão é tirar a palavra do cristão. Hello? É tirar a promessa do cristão. Ok, eu estou a passar fome, mas o que Deus diz sobre a minha vida financeira? A minha empresa está a passar mal, mas o que Deus diz sobre os meus negócios? Eu estou com problemas de saúde. O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Eu não vou fixar meus olhos no que eu estou a viver, mas eu vou fixar meus olhos aonde? Na promessa. Por quê? Porque fiel é aquele que prometeu e ele vê a sua palavra para cumprir. Se ele disse que ele me curaria, ele vai me curar. Se ele disse que ele me protegeria, ele vai me proteger. Se ele disse que 1000 vão cair ao meu lado e Deus 1000 à minha direita, eu não vou ser atingido, então eu não serei. Se ele disse que eu sou cabeça e não cauda, então eu serei cabeça e não cauda. Se ele disse que no lugar da vergonha ele vai me coroar com dupla honra, então é sobre essa palavra que eu vou caminhar. Dupla honra é a minha porção. Dupla honra é a porção da minha casa. Dupla honra é a porção dessa igreja. Dupla honra é a porção da minha família. Eu não me movo pelo que vejo, pelo que ouço, pelo que sinto, mas daquilo que Deus falou. Quando propostas vieram para Jesus, Jesus não focou no que ele sentia, no que ele pensava, na circunstância, nem tampouco em quem estava diante dele.
Quando Satanás disse, transforma em pão, ele disse, não sou do pão, está escrito. Me adora, a palavra diz que somente ao Senhor adorarás. Então se ele joga-te daqui, não tentarás ao Senhor teu Deus. No versículo de número 10, a Bíblia fala que Jesus, na última cartada, disse, aparta de mim, Satanás. Porque você não resiste o diabo com o que você acha. Você resiste o diabo com o que Deus falou. Porque Deus está comprometido com a palavra dele, e não com os meus achismos, e não com os meus feelings, e não com os meus sentimentos, e não com os meus mimos e chororôs, e não com os meus pensamentos. Deus está comprometido até o fim com aquilo que ele falou. E se veja, se o compromisso ou o comprometimento de Deus até o fim é com a sua palavra, é com isso que temos que estar comprometidos. Até o fim com aquilo que Deus falou. A Bíblia fala que no final Jesus disse, afasta-te, aparta-te de mim. E o diabo fez o quê? O diabo fugiu dele. O que é que Satanás fez? Uma cartada, Jesus resistiu. 2 cartadas, Jesus resistiu. 3 cartadas, Jesus resistiu. 4 cartadas, Jesus resistiu. E no final o diabo fugiu dele. Isso para dizer o que, amados do Senhor? Que o diabo não é um inimigo que vai desistir fácil. É por isso que às vezes você sente, a cura veio, mas o dinheiro é que está a faltar. A cura veio, mas a paz é que está a faltar. A cura veio, mas o emprego não está a faltar. Ou seja, às vezes parece que aconteceu alguma coisa, mas milhares de outras coisas não aconteceram. Porque ele não é um inimigo que vai o quê? Desistir fácil. Mas se eu e você apegarmos-nos naquilo que Deus falou a nosso respeito, nós vamos ver na terra dos viventes o diabo fugir de nós, o diabo fugir da nossa casa, o diabo fugir da nossa família. O diabo quer fugir de nós. Fugir de nós. Anota aí, o segundo ponto, ou a segunda chave para resistir ao diabo é manter o foco. Manter o foco na palavra, manter o foco na promessa, manter o foco no que Deus falou, manter o foco no que Deus prometeu, manter o foco naquilo que você sabe que Deus pode fazer. Porque várias coisas à nossa volta vão tirar, veja, vão roubar-nos o foco daquilo que Deus pode gerar e produzir para nós. Pedro vê um certo cara que ele pensa ser um fantasma. E Jesus disse, não, sou eu. E o que é que ele vai dizer? Se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus disse, vem. Estava ali a palavra, estava ali a chamada, estava ali o chamado. E a Bíblia vai falar que enquanto Pedro acreditou na possibilidade de andar sobre as águas, debaixo daquela palavra que Jesus liberou, o que aconteceu? Ele andava sobre as águas. Mas quando ele perdeu o foco da palavra e colocou o foco nas ondas, ele começou a afundar. Quer dizer que muitas das vezes nós não estamos a conseguir andar sobre determinadas ondas, tempestades, porque nós perdemos o foco da primeira palavra que no princípio nos ajudou a mantermos-nos de pé diante de algumas ondas e de algumas tempestades. Nós começamos a pensar, ok, mas eu estou a andar, e se eu cair de repente, e se eu falhar de repente, e se o chão se abrir? Quando nós perdemos o foco da palavra, o foco do chamado, o foco da promessa, aí nós começamos a fazer o quê? A afundar. Então, para resistir ao diabo, nós precisamos manter o foco. Manter o foco na palavra. Manter o foco, veja, na coisa positiva que está a acontecer. Porque eu quero que você perceba, amado no Senhor, existem todos os dias coisas sobrenaturais acontecendo na minha e na tua vida. Só que às vezes o inimigo ele é tão sujo que ele vai querer fazer com que a gente ache que a onda que está ao nosso lado é mais powerful do que aquilo que eu estou a viver, andar sobre as águas. Às vezes o inimigo vai te fazer pensar que essa onda pode te puxar para baixo, que essa onda tem mais força do que a água se transformar em vidro para você caminhar sobre ela. Às vezes já experimentamos curas sobrenaturais, ajudas sobrenaturais, nossa casa, nossa família e outras situações. Mas veja, nós já andamos sobre vidro. Eu sempre que penso nessa passagem, eu imagino um vidro sobre a água. Imagina, nós já andamos sobre o vidro. E às vezes ainda estamos a andar sobre o vidro. Muitas das vezes nós ainda estamos sobre o sobrenatural, porque acordar todos os dias é algo sobrenatural. Muitas das vezes nós ainda estamos sobrenatural, mas tem ondas a baterem.
à nossa esquerda, à nossa direita, à nossa atrás, à nossa frente. E nós queremos acreditar que elas têm mais poder do que aquela palavra que está nos manter sob as águas. Foco nas coisas certas, foco na palavra, foco na promessa. Terceiro ponto à noite aí, como resistir ao diabo. Recusando as sugestões do inimigo para a tua mente. Uma das formas de resistir ao inimigo, de resistir ao diabo, é recusando o quê? As sugestões de Satanás para a tua mente. Recusando as sugestões de Satanás para a tua mente. Eu não sei se essa versão que eu vou ler é a mais correta, mas em 2 Coríntios, capítulo número 4, versículo número 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Na King James e em outras versões diz: os quais o Deus desse século. Quem é o Deus desse século? O diabo. Cegou o entendimento, a mente das pessoas. Quer dizer, ouça, um dos maiores campos de batalhas com o qual nós lidamos não é espiritual, é o campo da mente. Eu parece que perderam o terceiro ponto, né? Vou falar novamente. Recusar as sugestões de Satanás para a tua mente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, na parte A, no qual Deus desse século cegou o entendimento. Porque um dos campos de batalha, eu ia dizendo que Satanás mais luta contra nós é no campo de batalha da onde? Da mente. Então vão ter dias que você vai começar a pensar: vais morrer. Você vai: ei, vou deixar meus filhos, Jesus. Vou deixar meu carro. Vou deixar minha mãe. Ou imagina, você não tem filho. Eu que ainda não tenho filho. Assim mesmo eu vou morrer com 20 anos. Mas vou morrer por quê? Mas vou morrer como? Quem já? Vão te deixar. Mas fez quê? Às vezes estás a dormir, não é Deus que te revelou, estão a te trair. Acordas paranoica. É só para plantar uma confusão qualquer. Não vais conseguir. Todos os dias o inimigo vai querer minar o quê? A tua mente. E nós temos que fazer o quê? Recusar essas sugestões demoníacas. Pensamentos satânicos, pensamentos demoníacos. Nós temos que fazer o quê? Recusar esses pensamentos. Se você pode me matar, pensa comigo. Se você pode me matar, por que você me mostra mais o sonho que eu morri? Porque Satanás sabe que ele não consegue às vezes te matar sem a tua ajuda. Porque a Bíblia fala: como pensou o homem, como imaginou o homem, assim ele é. Então ele te traz o sonho de morte para você começar, veja, a materializar a morte. Vou morrer, vão me atropelar, vou ter uma doença, essa dor no coração. Por quê? Porque se fosse para ele te matar, dormias e te mataria. Ele sabe que ele não pode te matar sem a tua ajuda. Então ele mina a tua mente com pensamentos de morte para você dar vida a isso. Ele sabe que não pode te arruinar sem a tua ajuda. Ele está tentando fazer algo e às vezes nós estamos a perceber que ele está tentando de todos os lados e ele não está conseguindo. Com Jó, ele ficou tão desesperado que teve que ter ajuda do próprio Deus para tocar na vida de Jó. Se Satanás é assim tão poderoso, por que você não morreu ainda? Se Satanás é assim tão poderoso, por que a tua vida ainda não acabou? Porque há alguém mais poderoso do que ele, que todos os dias guarda a tua alma, guarda o teu corpo, guarda o teu espírito, guarda a tua casa, guarda os teus filhos, guarda a tua família. Há alguém mais poderoso do que ele, cuidando de mim e cuidando de ti. Então todas as vezes que sugestões satânicas, Deus não te gosta. Deus mesmo não, é verdade, Deus mesmo não me gosta. Eu sou bem pecador, eu tenho bué de namorada, eu namorei bué, eu roubei, eu não sei o que. Aquilo vai destruir, ele quer te destruir, mas ele não está conseguindo te destruir. O que é que ele quer fazer? Ele quer usar você próprio como uma ferramenta para a tua própria destruição. Mas alguém diga: está amarrado no nome de Jesus. Às vezes ele vai começar a fazer você se ver como alguém feio, se ver como alguém incompetente, se ver como alguém que ninguém gosta. Ele vai começar a plantar coisas, ninguém te gosta. Não está a ver como falaram contigo? Não está a ver como te olharam? Não está a ver foram almoçar, não te levaram? Não está a ver se escolheram? Ele vai plantar coisas e ele sabe que se você der vida àquilo, ele consegue acabar contigo. Fazer o quê? Rejeitar as sugestões satânicas contra a tua mente. Anote aí 2 pensamentos. Se você não consegue dominar a tua mente,
você não vai conseguir resistir ao diabo. Se nós não conseguimos dominar nossa mente, nós não vamos fazer o quê? Conseguir resistir ao diabo. Se nós não conseguimos dominar nossa mente, nós não vamos conseguir dominar o nosso destino. Se não conseguimos dominar nossa mente, nós não vamos conseguir dominar o nosso destino. Se vais me matar, estás a me mostrar para que vais me matar. Porque sabes que não consegues me matar sem a minha ajuda. Sabes que não consegues me matar sem eu aceitar o quê? A morte. É por isso que muitas das vezes você teve, durante todos os anos, você está sonhando com morte. Você repreende e você não morre. Por que ele não te mata? Porque há um escudo. E ele sabe que a forma de baixar o escudo do divino é você aceitar a pobreza. É você aceitar a morte. É você aceitar a miséria. É você aceitar o solteirismo. É você aceitar o pecado que já pediste perdão e já te perdoaram. Pecado de 2022, em 2026, ainda estás a chorar. Eu mesmo aquilo que eu fiz em 2022 que está a me seguir. Por que tem que ser aquilo que está a te seguir? Oh, alguém diga amém. Satanás sabe que a principal pessoa, ou o principal agente que pode destruir a tua vida é você mesmo. Rejeitar as sugestões de Satanás. Porque a minha questão é: o que há na tua mente? Será que quando você está a orar cura, há cura na tua mente? Será que quando você está a orar casamento, há casamento na tua mente? Quando você está a orar prosperidade, você se vê realmente a prosperar? Você vê realmente as coisas a fluírem? Romanos 12, renovai o vosso entendimento, para que possa viver o quê? Com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque no final do dia nós descobrimos que tudo começa no campo da mente. O que há na tua mente? Há vida na tua mente, há longevidade na tua mente, há paz na tua mente. Você vê, você consegue imaginar a tua vida fora do quadro que você se encontra? Se a tua mente não pode imaginar, a tua mão não pode experimentar. Se a tua mente não pode alcançar, a tua mão não pode tocar. Então nós temos que fazer o quê? Exercícios mentais de rejeitar as sugestões de Satanás, as sugestões de Satanás, e nos vermos em quadros e episódios bem melhores do que os quadros e os episódios que nos encontramos a viver agora. O que há na tua mente? Quarto ponto: como resistir ao diabo? Rejeitando o plano de Satanás. Como resistir ao diabo? Rejeitando o plano de quem? De Satanás. Anote isso aí bem rápido. Lucas capítulo número 22, versículo número 31 e 32, assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para o quê? Para vos cirandar, para vos moer. Há um plano satânico contra vocês. Satanás quer vos moer, vos destruir, vos colocar sob pressão, vos colocar sob provação, vos colocar sobre tentação. Mas eu orei, mas eu roguei, mas eu intercedi, mas eu supliquei para que isso não acontecesse. Ou seja, eu vi o plano dele e eu disse: na vida dos meus apóstolos esse plano não. Então, quando você identifica na tua vida algo que está desalinhado com a vontade de Deus, você diz: eu não aceito isso, eu rejeito isso nos meus filhos, eu rejeito essa postura, eu rejeito esse comportamento. Já estou a ver, está a se desviar para o álcool, está a se desviar para a prostituição, está a se desviar para o roubo. Há um plano demoníaco aí. Meus filhos são herança do Senhor. Eu rejeito esse plano, eu rejeito esse projeto, porque Jesus rejeitou o projeto de quem? De Satanás. Deuteronômio capítulo número 30, versículo 19, a Bíblia fala, 30, 19, a Bíblia fala que Deus diz: os coloco os seus como vossa testemunha, e vos proponho a vida ou a morte. Há planos que os seus vão testificar. Qual é a tua decisão?
A riqueza ou a pobreza. Então você sabe que Deus tem linhas negativas, ou seja, que na jornada da vida tem linhas negativas e tem linhas positivas. Se você vir algo mal, rejeita na tua vida. Como resistir ao diabo? Rejeitando os planos de Satanás. É por isso que às vezes você nos vê aqui orando o quê? Toda a agenda do inimigo contra a nossa vida, porque da mesma forma que você está planificando coisas, o inimigo na contramão está fazendo o quê? Planificando coisas contra ti. Então, Senhor, se existe algum plano contra mim, eu rejeito. Deus está a falar vida, mas o inimigo está a falar morte, eu rejeito a morte. Deus está a falar casamento, mas o inimigo te sentenciou para solteirismo, eu rejeito o solteirismo. Deus está a falar saúde, mas há um plano para a doença, eu rejeito isso na minha vida e na minha casa. Nos domínios dos céus, a porta do emprego já se abriu, mas nos domínios na terra não está a se manifestar. Essa não é a minha porção. Eu rejeito o plano de Satanás que quer trazer vergonha financeira nos negócios, na carreira, na vida material. Eu rejeito isso. Rejeitar, resistir, não aceitar o quê? Os planos de Satanás. Último ponto, por conta do tempo, anote aí. Como resistir ao diabo? Libere declarações e decretos para estabelecer o seu domínio e o seu controle. Como resistir ao diabo? Liberando declarações e decretos para o que? Estabelecermos o nosso domínio e o nosso controle. Ou seja, não importa o que você está a viver. Eu costumo sempre dizer: não fale o que você está a viver, fale o que você quer viver. Às vezes você está mesmo doente, porque eu sei que fé, veja aí, fé não é ignorar o problema, amém? Mas é não aceitar o problema, porque a única forma que a fé pode operar ou se manifestar é no meio do problema, no meio da circunstância. Se eu tenho água aqui, eu vou usar mais fé para ter água nesse copo. Eu já tenho água no copo. Você já tem teu patrão, vai usar mais fé para ter um patrão preto com a matrícula que você tem. Você vai usar mais fé para isso? Você já tem. Você já tem casa no condomínio X, vai usar mais fé para ter casa no condomínio X? Não faz sentido, porque você já tem. Você não usa fé para o que você tem, você usa fé para o que você quer ter. Então, fé só opera, só funciona quando há crise, quando há caos, quando há falta e quando há problema. Fé não é ignorar que o problema está lá, mas fé é o quê? Não aceitar o problema. Fé é não aceitar o problema. Fé é não aceitar a crise. Fé é você ver que não tem pão. Porque quando disseram para Jesus que não tem pão, ele não disse: não, aqui tem muito pão. Ok. Fé é não, veja aí, fé é saber que o problema existe, mas não colocar o foco no problema. Porque disseram: não tem comida. Então Jesus disse: ok, fé, anote aí, é focar na solução sobrenatural. Não tem comida para essa gente toda, nem dinheiro para comprar pão para essa gente toda. Ok, esse é o problema. Jesus perguntou: o que é que temos? Fé é colocar ênfase no caminho da solução. Não tem comida para todos, então deve ter comida para alguns. Não tem comida suficiente para todos, deve ter comida suficiente para alguns. Eu sou Jesus, o Deus do sobrenatural. Do pouco eu consigo produzir muito. Então o que é que temos? Oh, isso celebra o Senhor. O que é isso? Fé. Então, quando você encontrar os caminhos sobrenaturais para a solução, o que é que você vai fazer? Decretar, declarar, para estabelecer o teu domínio. Para estabelecer o quê? O teu domínio. Fé não é ignorar que não tem comida. Fé é você saber que não tem comida, mas declarar que os tempos de falta acabaram.
Porque veja, toda vez que o próprio Deus, nas Sagradas Escrituras, profetizou bonança, era, veja, porque faltava alguma coisa. Deus nunca veio trazer algo novo para alguém que já tinha. O máximo que acontecia não era Deus trazer o novo, era reafirmar o que Ele já tinha prometido. Mas sempre que Deus trouxesse o novo, era numa circunstância que alguém não tinha aquilo que Ele trouxe. Então, fé é ver a arca vazia, a despensa vazia, abrir a despensa e declarar, independentemente do que você está vendo. Porque veja, você não vai declarar celeiro transbordante para um celeiro que já está cheio. Se você está a declarar para esse celeiro transbordar, come on somebody, é porque o celeiro já não está cheio, está vazio. Jesus, depois dos barcos, ou do barco do Pedro encher e transbordar, Jesus já nos mandou voltar. Porque a Bíblia fala que eles nem sequer tinham espaço para transportar o peixe que acabaram de pescar. Tiveram que pedir ajuda de outros barcos para trazer o que estava na rede deles. Então, Deus só, veja, te manda para o mar quando não tem peixe no teu barco. Deus só te fala de transbordo de celeiro quando o teu celeiro está vazio. Então, Deus não ignora celeiros vazios, mas Ele não enfatiza o celeiro vazio. Quando Ele vê o celeiro vazio, Ele diz assim: o teu celeiro vai transbordar. Não foca no que está a faltar, foca no que eu vou trazer. Você resiste ao diabo declarando o teu domínio, declarando o teu controle, declarando o teu novo tempo, declarando tua melhor estação, declarando tua melhor fase, declarando que Deus também já declarou para ti e tomando posse dessa palavra. Eu oro e profetizo para a vida de alguém. Chegou a estação em que o diabo vai fugir da tua casa, em que o diabo vai fugir da tua família, em que o diabo vai fugir do teu corpo, vai fugir das tuas finanças, vai fugir da tua saúde, vai fugir do teu destino, vai tirar as mãos e os pés da Xer, vai fugir de ti. Me dá um amém em nome de Jesus. Se Deus disse resistir e ele fugirá, é porque ele pode fugir. E eu declaro, ele não só pode, mas ele vai fugir de ti no nome de Jesus. Eu disse, ele não só pode, mas ele vai fugir de ti em nome de Jesus. Ele vai abandonar tua casa, vai abandonar tua família. O próprio Satanás vai fazer uma reunião com seus demônios e vai dizer: nesse homem não, nessa mulher não. Em nome de Jesus, alguém me dá um amém. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E Jesus disse a Satanás: aparta-te de mim. Só que aparta-te de mim não foi a primeira coisa que ele falou. Aparta-te de mim foi a última coisa que Jesus falou. Porque antes disso, Jesus já tinha estabelecido protocolos de resistência. Veja, o que é que eu percebo? Satanás precisa de ser enfraquecido para abandonar a tua vida. Jesus não disse aparta-te e ele apartou-se. Jesus falou a palavra primeira, falou a palavra segunda. Jesus falou a palavra mais do que uma vez. E quando ele ouviu aparta-se, ele disse que não, ele viu ou percebeu que não tinha outra solução a não ser o quê? Apartar-se. Então, para o inimigo fugir de nós, nós precisamos. O que é resistência? Resistência é manter-se firme. Resistência é continuar no objetivo. Resistência é persistir. Nós falamos do exemplo da libertação nacional. O que os nossos avós e bisavós fizeram? Eles resistiram contra o colonialismo. E na resistência que, por exemplo, no nosso caso natural, nós tivemos, morreram pessoas. Mas veja, a morte de alguns angolanos não dissuadiu o quê? Os outros de continuarem a lutar pela libertação. E não, aquela tia é a tia que senta todos na família. Se sentou nos outros, não vai sentar em mim.
Se acabou com os outros, não vai acabar comigo. Não, essa doença não tem cura. Todos que tiveram secaram. Se os outros secaram, eu não vou secar. Não, não estão a contratar no sítio X. Se não tem vaga para uns, vai ter que ter vaga para mim. Não, esse negócio não é bom. Se esse negócio não está a ser bom para uns, vai prosperar para mim. Porque a palavra declara que bendito é o meu cesto e bendito é a minha amassadeira, que aonde eu toco prospera, aonde eu piso me é dado por herança. Então, se não está a frutificar para os outros, vai frutificar para mim. Coloque-se em pé no nome de Jesus Cristo. Celebra o nome do Senhor Jesus. Vamos lá, coloque-se em pé. Levanta as tuas mãos e agradeça ao Senhor por essa noite. Oh, quão bonito é saber que o Satanás que muitos temem, ele pode fugir de mim. Oh, e esse é o tempo, Senhor, que Satanás vai bater em retirada da minha vida. Esse é o tempo, Senhor, que Satanás vai bater em retirada da minha casa. Esse é o tempo, Senhor, que Satanás vai bater em retirada da minha família. Esse é o tempo que Satanás vai bater em retirada da minha saúde. Esse é o tempo que Satanás vai abandonar a minha casa e a minha vida. Esse é o tempo que os demônios vão contar um ao outro que a minha casa é imprópria para eles, que a minha família é imprópria para eles, que eu e os meus somos impróprios para eles. Em nome de Jesus, diga comigo: meu Pai, nessa noite, toda atividade demoníaca à volta da minha vida, à volta da minha casa, à volta da minha família, à volta da minha saúde, à volta das minhas finanças, à volta da minha vida sentimental, à volta da minha vida profissional, seja cancelada, seja destruída, seja anulada, em nome de Jesus. Levanta a tua voz e comece a orar. É o tempo de Satanás abandonar, é tempo de Satanás fugir, é tempo de Satanás sair, é tempo de Satanás largar toda atividade satânica, toda atividade demoníaca nas minhas finanças, nos meus negócios, na minha saúde, na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, na minha vida financeira, na minha vida sentimental. Pai, eu estou a cancelar agora, eu estou a destruir agora, eu estou a quebrar agora, eu estou a romper agora, eu estou a anular agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Atividades demoníacas, atividades satânicas, rejeição, insucesso, paralisação, estagnação, limites, bloqueios, barreiras, portas fechadas, doença, pobreza, miséria, eu estou a cancelar. Levanta a tua voz, levanta a tua voz, levanta a tua voz, vai batendo palmas enquanto você ora e chama pelo nome. Qualquer atividade, vai chamando pelo nome. Essa manifestação que você está a viver, essa manifestação que você está a experimentar, menos boa, chama pelo nome e cancela na tua vida, na tua casa. Doenças, rejeição, solteirismo, abandono, pobreza, estagnação, limitações, insucesso, portas fechadas, escassez, falta, impedimento. Pai, eu estou a cancelar no meio da igreja, na vida do teu povo, obreiros, membros, toda atividade satânica, eu estou a cancelar na minha vida, na minha casa, na minha família. A agenda de Satanás, os projetos de Satanás, os planos de Satanás, suas manifestações, suas operações, suas atuações, eu estou a cancelar, eu estou a cancelar. Portas fechadas, rejeição, escassez, estagnação, a mesmice, eu estou a quebrar agora, eu estou a romper na minha vida, eu estou a romper na igreja, eu estou a romper na minha casa, eu estou a romper na minha família. Isso, levanta a tua voz. É uma noite de levantarmos a resistência,
Essa é uma noite de manifestarmos a nossa resistência contra as trevas e suas operações e suas manifestações. Sharanalabakadas, Shalabakabalabakada, Shalabakada, Lekobarakatalabakada, Lakobarabakobarabakada, Larakobarabakobarabakada, Lekobarabakobarabakaya, Lekobarabakadaba, Labadabada, Labarabada. Ora, quebra, cancela isso. É uma noite de resistência, Pai, aonde há barreiras, aonde há bloqueios, aonde há impedimentos nos negócios, nas finanças, no ministério, Pai, no meu impacto, no meu rompimento, na minha ascensão, eu estou a quebrar agora, eu estou a destruir agora, eu estou a dar uma ordem, seja despedaçado agora. Shalakabarakataya, Shalakabarabakatala, Shalabakatalabakataparadas, Shalabakadabarada. É uma noite de resistência. Resista orando, resista declarando, resista decretando, resista profetizando, resista chamando o novo, resista chamando o teu resultado, resista declarando que você quer viver. É uma noite de resistência. É uma noite de resistência. Nós viemos contra Satanás e os seus demônios, sua agenda, sua manifestação contra a nossa vida e o nosso destino, contra qualquer área da nossa vida. Nós estamos a dar uma ordem: saiam! Sharabalabakobarabadaya, Shalabalabalabadaras. Toda resistência no caminho da minha ascensão, no caminho da minha elevação, no caminho da minha promoção, Pai, cai por terra agora. Tudo que me impede de ir para o próximo nível, de ir para a próxima fase, tudo que me impede de ir além, de ir à frente, de crescer, de romper, de progredir, de prosperar no chamado, na chamada, Shalanas, cai agora, se rompa agora, cai agora. Correntes, amarras, ataduras, bloqueios, barreiras, impedimentos, altares demoníacos, espíritos, principados, potestades, decretos negativos, orações contrárias, palavras negativas se opondo ao nosso avanço, à nossa progressão, à nossa evolução, à nossa ascensão. Nós estamos a declarar: caiam por terra agora. Shalabarabalanas, Shalabarabalanas, Shalabalabalanas, Maragadaya. É uma noite de resistência. É uma noite de resistência. É uma noite de resistência. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. É uma noite de resistência. Levanta a tua voz e ore. Shalanes, Laranos, Lerianos, Mariadas, Quelevedunas, Lerigabanos, Maladabaros, Shelegedianas, Malagaduska, Shelequebelinas, Marinos Caballos, Lerinos Cabalaros, Shalados, Marusque Bedeberinas, Melino Badiaganos, Maradados Kelevina, Lequecopalusque, Leriobones, Malanos Egedidas, Leranos Egedidas, Larabaduzia, Elicoba, Shalabagas, Maraganos, La Capataia. Declara para cair na minha casa, cai na igreja, cai na minha família, cai. Resistências satânicas, bloqueios, barreiras. Nós resistimos à resistência e declaramos que caia. Shalamanos, Lerados, Salinas, Pelino Barranos, Liba Capalaros, Palaya Cubácia, Malusque Pedeguetinas, Marradosque, Lecapalaros,
Continue a orar. Continue a orar. Shalamakobo mekedias. Shalamanamarosia. Pelene setia. Em nome de Jesus, diga: meu Pai, a tua palavra declara que o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Nessa noite, declaramos e decretamos todas as obras das trevas, todos os pontos de contatos, todas as sementes do maligno, todos os altares satânicos, todas as operações demoníacas, tudo que foi plantado, erguido, movido e lançado contra as nossas vidas, que o fogo de Deus localiza e queima. Levanta a tua voz e comece a orar. Levanta a tua voz e comece a orar. Fire, 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 ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Allah. Labadabadabadabada. Decretos, declarações, sementes do maligno, sementes satânicas, pontos de contatos, altares demoníacos, obras demoníacas, obras satânicas, tudo que foi movido, erguido, levantado, plantado, enviado, semeado contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha saúde, contra o ministério, contra a igreja, contra o templo, contra as finanças. Pai, localiza e queima, localiza e queima correntes satânicas, amarras satânicas, ataduras satânicas, a limitarem resultados, poderes e forças, a limitarem resultados, altares, pactos, a limitarem resultados na vida sentimental ou em qualquer outra área, altares, amarras, ataduras, correntes, limites, bloqueios espirituais e humanos, nós estamos a comandar: recebam fogo hoje, recebam fogo hoje, recebam fogo hoje, e largam a nossa vida, e largam a igreja, e larguem a nossa casa, e larguem a nossa família. Fogo de Deus desça e queima. Xalababababababababa. Recebam fogo, recebam fogo. Satanás e seus demônios, Satanás e seus agentes, altares aonde operam agentes das trevas, altares aonde os agentes das trevas operam, aonde demônios operam, aonde demônios recebem autoridade, vigor e força contra nós e contra os nossos. Nós estamos a dar uma ordem: peguem fogo agora, peguem fogo agora, peguem fogo agora, peguem fogo agora. Fogo de Deus desça e queima. Aí, macamanos, xalabalamacorias, pelequepelinos, maradabadusga, pelerinos, xalabaruza, parados, fire, 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 fire. Poderes das trevas, aprendei a vida dos nossos irmãos, a vida dos nossos filhos. Poderes das trevas a impedirem negócios, clientes, empregos, contratos, casamentos, saúdes, curas. Nós viemos nessa noite para resistir à resistência e declaramos que o fogo de Yahweh desça e queima, e queima, e queima, e queima. Shalatas quebrada, maracapalana. Fogo no campo do inimigo, fogo na doença, tuberculose, cancros, sida, VIH, qualquer enfermidade, esterilidade, qualquer enfermidade. Receba fogo, receba fogo, receba fogo, receba fogo, receba fogo, receba fogo. Doenças humanas, espirituais, emocionais, se queima agora, se queima agora. Manda faia. Ciclos negativos, retrocesso, estagnação, nós nos levantamos agora para queimar, para destruir, para cancelar, para desfazer, em nome de Jesus. Faia, 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 faia. Víboras vão fugir, demônios vão fugir,
maldições, espíritos, problemas. É tempo do inimigo fugir de nós. Recebam fogo, fogo no campo do inimigo. Shaya, Shalabarragadaba, Marragadabara, Shalabadabadabada. Tudo que estava bloqueado, meu Pai, na minha vida, na tua igreja, na vida do teu povo, nós desbloqueamos agora. Desbloqueamos esse emprego, desbloqueamos esse negócio, desbloqueamos essas vendas, desbloqueamos esse contrato, desbloqueamos essa promoção, desbloqueamos esse casamento, desbloqueamos essa salvação, desbloqueamos essa cura, desbloqueamos essa casa, esse carro, essa viagem, desbloqueamos essa ascensão, desbloqueamos essa promoção. Nós desbloqueamos tudo que estava preso e bloqueado, o impacto, o reconhecimento. Nós desbloqueamos agora, desbloqueamos agora, desbloqueamos agora, rompemos com os impedimentos, desbloqueamos agora. Seja desbloqueado nessa noite. Na minha vida, na igreja, nos obreiros, no teu povo, na minha casa, na minha família, nós estamos a desbloquear agora. Shalamakoba labada, Shalabakoba rabagada, Shalabakoba rabagada, Leparacos queperinhas, Shibalabakoba, Racapalanos, Racoba babasatas, Lepepepecorias, Marus queperinas, Macoborenes, Palatos Kenya, Mecabalanos, Maracoba, Lequeperinas, Lacaparados, Shibalanos. Nós desbloqueamos agora. Nós desbloqueamos agora. Em nome de Jesus, levanta as tuas mãos. Alama mamasatos, Shibalabakabalaranos, Limakana marana majos, Lequequeberina malaros, Lerine rebecolos anamanos, Parados calanos medianos, Peracos que pepeperia sataya. Jesus disse: eu vim para vos dar vida, e vida em abundância. Aiene bacabadaia, maladocetepenias, lepedequecobaia. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ale caparos, xirabaradas, malana parados. Nós declaramos em nome de Jesus que toda resistência que existia em alguma área da minha e da tua vida, ela cai por terra nessa noite. Macosiana. Ninguém vence jogos se defendendo. Jogos são vencidos atacando. Nessa noite nós declaramos que tudo que nos ataca, que o Senhor envia legiões de anjos para atacá-los em nome de Jesus. Feiticeiros, macumbeiros, demônios, maldições, doenças, anjos do Senhor, ataquem nessa noite. Senaqueribe se levantou contra Israel e ele disse a Ezequias que acabaria com Israel e que acabaria com Ezequias, mas Deus enviou um anjo e o anjo do Senhor destruiu todos os soldados de Senaqueribe, porque vitória vem quando se ataca. Hoje nós declaramos que o tempo de fugirmos acabou. Hoje é o tempo de feiticeiros, macumbeiros, maldições, demônios fugirem de nós em nome de Jesus. Pai, ataca o que nos ataca nessa noite. Abate o que nos quer abater. Rompe o que nos quer romper. Destrua o que nos quer destruir. Envergonhe o que quer a nossa vergonha em nome de Jesus. Alima caparianos, Shalamacoma nequetiasas,
Makatiala baroskelia. Leni masulina masataya. Shalado marato sataya. Lapaliako setetia. Marakatuya makata. Maria sakapalanos kebiha. Shiva lavakomahaya. Pai, eu declaro para a vida desse homem, eu declaro para a vida dessa mulher, as vestes de vergonha caiam agora em nome de Jesus. Vergonha em casa, vergonha na família, vergonha nos relacionamentos, vergonha financeira, todas as vestes de vergonha caiam agora em nome de Jesus. Pela palavra de Deus, pela palavra de Deus nós proclamamos que aonde você experimentava a vergonha, aonde você experimentava a humilhação, aonde as pessoas riam e comentavam contra ti, seja coroado com dupla honra em nome de Jesus. Seja coroada com dupla honra em nome de Jesus. Nós declaramos a vergonha cai. Shalane mekadanos. Shelima caparanos, pelegedia labaranos, chiata capalanos. Eu proclamo para a vida de quem crê que o Senhor traga nesse tempo presente a ascensão e promoção para ti e para os teus em nome de Jesus. Aceda a um novo nível em nome de Jesus. Aceda a um novo estágio em nome de Jesus. Aceda a uma nova fase em nome de Jesus. Aceda a uma nova dimensão em nome de Jesus. Entra onde você tem que entrar. Possua o que você tem que possuir. Pega o que você tem que pegar. Receba o que você tem que receber. Aceda ao que você tem que aceder. Eu proclamo nessa noite resistências espirituais, resistências humanas, resistências sistemáticas que estavam contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra essa igreja, elas caiam em terra em nome de Jesus. Eu disse, elas caiam por terra em nome de Jesus. Haja caminho livre para você passar. Haja caminho livre para os teus irmãos passarem. Haja caminho livre para os teus filhos passarem. Haja caminho livre para a tua família passar. Quem estava à espera da tua vergonha vai viver para ver Deus te exaltar. Vai viver para ver Deus te promover. Vai viver para ver Deus te honrar. Vai viver para ver Deus te coroar. Vai viver para ver Deus mudar teu estado, teu estágio, teu nome, tua casa, tua causa, tua situação, em nome de Jesus. Eu proclamo caminhos abertos. Eu proclamo portas abertas. Eu desato boas novas. Eu desato boas respostas. Eu desato resultados sobrenaturais. Te persigam e te sigam em nome de Jesus. Eu profetizo tua casa, tua carne, teu corpo, qualquer coisa que está ligada e conectada a ti é imprópria para Satanás e os seus demônios em nome de Jesus. Eu profetizo e declaro que esse é o tempo que quem tinha força para te atacar vai começar a fugir de ti em nome de Jesus. Assim como Satanás se apartou de Jesus, demônios, feiticeiros, macumbeiros vão se apartar de ti no nome de Jesus. Eu declaro que quem resistir se levantar contra ti vai se levantar para tombar, vai se levantar para cair, vai se levantar para vergonha em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos. Senhor, eu selo sobre essa igreja, sobre esse povo, sobre cada homem e cada mulher aqui presente, o pronúncio de um novo tempo, de uma nova estação, na vida espiritual, acadêmica, profissional, na vida sentimental, na vida amorosa, em casa, nas famílias, nas metas, nos projetos, no destino, no propósito. Acelera, Senhor, exalta, promove, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A honra, a glória, o louvor seja dada em todo o tempo a ti e somente a ti, em nome de Jesus. Aqueles que como eu acreditam, dão um amém e um glória a Deus bem forte. Vamos lá, alguém celebra.
Alguém celebra o Rei.